Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Agora nós estamos iniciando uma nova série sobre milagres. Na semana passada nós fizemos uma pequena abertura e falamos um pouco sobre o que é milagre. E agora nós vamos começar a tratar de alguns dos milagres que foram mencionados na Palavra de Deus, principalmente os milagres de Jesus. Fique comigo, eu sou o pastor Marcos Melo e vamos juntos aprender um pouco sobre esse tema, em nome de Jesus. Amém. Um dos milagres mais conhecidos e mais mencionados são os milagres da multiplicação. Nós percebemos que esses milagres são repetidos em todos os evangelhos. Os 4 evangelhos falam do milagre da multiplicação. Foi quando Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou a multidão. Nós vamos aprender um pouco sobre o que significa isso e qual o sentido do milagre. É interessante que cada milagre tem uma função didática, uma função pedagógica. Ele nos ensina algo a respeito do reino de Deus. Isso nós vimos na semana passada. Se você não viu esse vídeo, pode acessar em qualquer momento. Milagres da multiplicação. O grupo de milagres da multiplicação, assim chamado, porque o Senhor Jesus multiplica, no caso de pães e peixes, e suscita do nada o alimento, no caso das pescas maravilhosas. É o grupo que aponta para um dos nomes do Senhor Jesus usado no Velho Testamento. Lembremos da passagem onde Abraão vai sacrificar o seu filho Isaque, atendendo à ordem recebida de Deus. Está andando com o filho que de repente se dá conta de que existe fogo e lenha. Mas o que está faltando é o cordeiro para o holocausto. E onde estará? É a pergunta que ele faz a seu pai. Abraão então responde: Jeová Jiré. Isto significa Deus proverá. Isso está em Gênesis capítulo 22, versículo 8. Vejamos cada um desses milagres da multiplicação, que são, na verdade, 4, procurando tirar lições para a nossa vida. A primeira multiplicação está registrada nos livros de Mateus, capítulo 14, Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 9 e João, capítulo 6. Então, é o único milagre que é mencionado nos 4 evangelhos. E qual seria a lição que nós tiramos desse milagre? Podemos destacar uma. Tomemos como base o episódio narrado por Mateus, por exemplo. No versículo 19, no capítulo 14 de Mateus, os discípulos nos dão uma lição. Jesus manda que eles tragam os pães e os peixes, e manda que a multidão se assente. Depois ergue os olhos aos céus, abençoa os alimentos, parte os pães e entrega-os aos discípulos, para que os distribuam entre as multidões. É provável que ali estivessem mais ou menos umas 10.000 pessoas, porque no versículo 21 diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. A lição que os discípulos nos dão aqui é da lealdade a Jesus. Quando Jesus os chama, eles vão à frente sem saber aonde estão pisando, o que vai acontecer. O que os seus olhos viam, aquilo que eles enxergavam, não era propriamente um mar de rosas, mas atenderam à voz do Mestre. E porque atenderam, porque foram leais, Jesus pôde acrescentar-lhes o que era escasso. Nós aprendemos nessa multiplicação que Jesus disse a eles: dá-lhes vós mesmos o que comer. Isso significa que Jesus queria que eles participassem também do processo do milagre.
Todos nós também temos uma participação. Quando nós ajudamos alguém, quando nós somos instrumentos do Senhor para auxiliar aqueles que estão com fome, o milagre é feito também. O milagre não é feito aleatoriamente, sem um motivo ou por acaso, mas ele tem um propósito de nos ensinar, de nos mostrar o que realmente nós precisamos aprender acerca do reino de Deus. E a fidelidade a Deus e a lealdade ao Senhor é o primeiro passo. Na segunda multiplicação, nós encontramos o texto apenas em Mateus e Marcos. Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 8. Agora somos informados de que existem cerca de 4.000 homens, mas as mulheres e as crianças. O alimento disponível eram 7 pães e alguns peixinhos. A pergunta de Jesus é inquietante, penetradora. Quantos pães tendes? Creio que a lição aqui é que o Senhor é capaz de produzir em nós, em mim e em você, aquilo que nos falta. O que lhe falta? O olhar somente para os que os discípulos tinham em mãos e dar-lhes uma tremenda sensação de impossibilidade? Mas é preciso que deixemos Deus ser o Deus das nossas impossibilidades. O que seriam sete pães e alguns peixinhos para uma multidão de 4.000 pessoas? É interessante que nós precisamos olhar além daquilo que nós estamos enxergando. O milagre é exatamente isso, é você avançar, é você crer no impossível, é você crer que Deus pode realizar grandes coisas, mesmo quando você não está enxergando. Há muito tempo atrás, Deus disse a Abraão que certamente voltaria a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Gênesis 18:10. Sara riu. Era impossível para eles, sendo já velhos, avançados em idade, e já havendo cessado em Sara o costume das mulheres. Mas pergunta o Senhor, acaso para Deus há coisas demasiadamente difíceis? Esse milagre aconteceu lá atrás, no passado, com Abraão e Sara. Eles tiveram um filho já na sua velhice. Abraão, perto dos seus 100 anos de idade, e Sara também, uma idade avançada. Mas para Deus nada é impossível, e pôde a eles dar à luz o filho da promessa. Ou seja, Deus prometeu a eles que daria o filho, e eles deveriam crer, eles deveriam simplesmente deixar nas mãos de Deus. Como Sara fez, nós também rimos, porque nós não achamos comum o que está acontecendo e não cremos no impossível. E por causa disso, nós perdemos a lição que Deus quer nos dar através dos milagres. E os milagres são exatamente isso, coisas sobrenaturais, coisas que estão além do nosso entendimento, coisas que nós devemos deixar Deus realizar. E Deus faz. Tem um outro milagre mencionado nos evangelhos, que é a pesca maravilhosa, que está registrado em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 11. O versículo 1 nos diz que Jesus estava na praia ao lago da Galileia e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. O que ouvir a palavra de Deus produz? Em primeiro lugar, produz o olhar de Jesus sobre nós, conforme se lê no versículo 2. Jesus viu 2 homens, trabalhadores, cansados de uma noite inútil de trabalho, preparando suas ferramentas para a próxima vez. Naquela noite não haviam pescado nada. Mas a vida é assim mesmo. Nada como um dia após o outro, vida que segue. Jesus, então, ocupando um dos barcos, que era o de Pedro, pede-lhe que o afaste por um pouco da praia. Pedro para um pouco o que está fazendo e atende o pedido do Senhor. Jesus prega e depois dá uma ordem desconcertante para Pedro, que ele volte ao mar e pesque novamente. Ora, isso Pedro havia feito a noite toda, e ele diz isso ao Senhor sem nenhum resultado. Aquele pedido era surpreendente, mas diz Pedro,
sobre a tua palavra lançarei as redes. E o que acontece então? As redes rompiam-se de tanto peixe. O que isso produz em Pedro? Convicção do seu pecado, do seu erro, como lemos no versículo 8. Vendo isto, ou seja, vendo o quê? Vendo que a sua obediência havia resultado naquilo, na transformação de uma noite de redes vazias para uma manhã de redes transbordantes. Mas, acima de tudo, vendo que ele, o Senhor, também era o Senhor dos mares, o Senhor dos animais, o Senhor das correntes marítimas, enfim, o Senhor de tudo. Pedro cai em si e tem uma profunda convicção do seu erro. Foi assim como Davi, se lembram? Quando Natã veio lhe contar aquela triste história do seu envolvimento com a mulher de Urias. A palavra de Deus, o ouvir a palavra de Deus, produz convicção do erro, convicção do pecado. E esta convicção do pecado faz com que as pessoas tomem decisões radicais em suas vidas, conforme lemos no versículo 11. Quando eles deixaram tudo, o seguiram. Tudo o mais entra nos seus devidos lugares, quando somos confrontados pela palavra do Senhor. E também tem um relato da segunda pesca maravilhosa. Encontramos em João capítulo 21. Os discípulos estavam na praia desanimados, porque Jesus havia morrido, havia deixado eles. Porque aquilo que haviam crido parece que estava se diluindo no ar. Pedro, além disso, ainda tinha forte sentimento de desespero, de dúvida, porque o que havia feito com o mestre? Havia negado 3 vezes. Pelo menos lá atrás eu vou ter serviço, alguma coisa para distrair a minha consciência. E não vou ficar pensando tanto nessas coisas, talvez pensou Pedro. Então, a saída é voltar atrás. A saída é voltar a pescar, que era o seu ofício. É como lemos em Números capítulo 11, versículo 5. A saudade dos israelitas do Egito, saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos, a saudade da escravidão. É ter posto a mão no arado e voltar atrás. A pergunta de Jesus chega de uma forma surpreendente. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Eles haviam deixado tudo para seguir a Jesus. Agora resolvem voltar atrás. E eles haviam deixado tudo porque acreditavam no Mestre, mas agora eles pensaram que tudo estava acabado. Mas essa volta atrás dá-lhes o alimento? Eles conseguem comer com tudo aquilo? Claro que não. O alimento dos discípulos é preparado pelo Senhor Jesus, conforme lemos no versículo 9. Quando saltaram em terra, depois de puxarem até a rede cheia de 153 grandes peixes, é que viram que já havia em terra umas brasas e peixes também sobre ela. Umas brasas e peixes também sobre ela. E havia também pão. Mas viram isso depois de chegarem perto. Foi preciso responder à pergunta de Jesus no versículo 5. Não havia nada ali que pudessem comer. Foi preciso reconhecer o vazio e aprender que a restauração parte do Senhor. E é então que entra o milagre da segunda pesca maravilhosa. Jesus manda que eles lancem as redes, mas deveriam lançá-las à direita do barco. Mas os discípulos assim o fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande era a quantidade de peixes. O que nós aprendemos nessas passagens e nesses milagres é que o Senhor Jesus é o Senhor da quantidade, é o Senhor da abundância, é o Senhor da fartura. O reconhecimento de nossas impossibilidades, o atendimento à palavra de Deus, o testemunho de que a volta ao passado não resolve nada, apenas a obediência ao Senhor, são os ingredientes que nos tornam mais confiantes em Deus
e podemos dizer com certeza: Jeová Jiré, ou seja, Deus proverá, porque Ele é o Deus presente em nossas vidas. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Esta vida é uma vida de fartura, uma vida de quantidade, uma vida de qualidade. E às vezes os caminhos se fecham e temos vontade de voltar à vida antiga, à vida de pesca, a vida que havíamos deixado antes de segui-lo. Temos encontrado alguma coisa para comer na vida que voltamos a viver? Ou reconhecemos que tudo que nós temos foi dado por Deus e que Ele simplesmente é o pão da vida? Os milagres são importantes em nossa vida. Nós temos o Jesus da abundância, o Jesus da fartura. E quantas vezes nós deixamos de crer nesse Jesus? Quantas vezes nós queremos voltar atrás? Quantas vezes nós fechamos os nossos ouvidos para não ouvirmos a palavra de Deus? Mas devemos saber sempre que Ele nunca nos abandona e que Ele está sempre conosco. E que Deus esteja com a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Nunca tem abandonado a cada um e tem nos dado a provisão que tanto necessitamos. Que o Senhor continue nos suprindo e nos ajudando e nos dando forças para que não possamos voltar atrás. Nos abençoe. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa mensagem, divulgue-a a outros que estão necessitando. Compartilhe, curta e também não deixe de fazer os seus comentários. E que Deus esteja te abençoando, te dando um dia feliz, em nome de Jesus. Amém.